Tem um movimento que acontece hoje, é muito visto nas igrejas, que é essa ideia da profecia e da revelação, especificamente quando se trata de revelar CPF. Eu não sei se isso já acontecia naquela época, eu queria entender de você se isso já acontecia naquela época, há 20, 30 Não, anos não atrás. tinha, não tinha internet. Ah, não tinha Não tinha internet. internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, Há não algum tinha embasamento? pesquisa digital para saber tudo do indivíduo. Essas Algumas profecias são figuras, todas fajutas. pronto, algumas figuras a gente vê, não só na igreja, mas na internet também, a gente vê que claramente ali é fraude. Outras pessoas, um pouco mais, com o nome de um pouco mais sério, a gente às vezes fica até em dúvida. Eu queria entender de você o seguinte: teologicamente falando, isso 100% é fraude? Ou há algo que se aproveite ali, que seja uma revelação divina, algo que vem de Deus? Ou não, nada se aproveita? Depende da geração. Antigamente, quando eu digo antigamente, é porque eu estou no ministério há 50 anos. É por isso que eu achei graça do rapaz que disse que eu gostava do Caio dos anos 90. Deve ter sido quando ele entrou na puberdade. Mas eu já sou velho. E um velho dos mais rodados no meio cristão, um dos mais rodados da história, porque eu nasci no tempo do avião, da televisão, das rádios intercontinentais, da internet, das manifestações ao vivo, do satélite, do transponder, todas essas coisas que são completamente diferentes de tudo que qualquer outra geração tem experimentado antes. Paulo, por exemplo, morreu 4 anos mais jovem do que eu. E os esforços que ele fez só para andar na Turquia de um lado para o outro, a maior parte do tempo na Turquia de hoje, na Ásia Menor de antigamente. Foi a vida toda dele andando naquilo que eu faço de avião em 20 minutos dentro da Turquia, de uma cidade para outra. Então, foi uma oportunidade de dar velocidade à vida, ao ministério, instantaneidade à comunicação, como essa agora. Você está no Rio, não é? É Alagoas, no tem Rio? Alagoas. Alagoas. Eu estou aqui em Brasília, no Lago Norte. Você está sentindo alguma distância espaço-temporal entre nós? Absolutamente nenhuma. Então é uma época em que o globo virou uma noz, uma besteira, um caroço. A comunicação é possível. Então o que é que havia voltando à profecia? As pessoas, no máximo, você encontrava gente na carne, e no jabá, como eu gostava de brincar. Eu ouvia umas profecias por aí, o que você achou? Eu dizia jabá puro, puro jabá. Assim, aquela carne mesmo. E eram as mesmas coisas, sempre, eis que eu vejo o Senhor te dando uma mala, vem um anjo com uma salva de pratas com frutas de ouro, entregando para você, eis que eu vi uma coroa sendo posta na tua cabeça, eis que eu vi isso, que vi aquilo, só o óbvio. E que qualquer um podia dizer que em algum momento iria se cumprir. Então tinha muita, sempre houve mais carne do que revelação nessas profecias, desde os dias de Paulo. É só ler 1 aos Coríntios 12, 1 aos Coríntios 14, que você vai ver a confusão. Paulo chega a dizer: meu Deus, se alguém entrar num culto de vocês, vai sair dizendo que vocês são todos loucos. Loucos. Paulo falando, para qualquer um aqui ler, há 2000 anos atrás, já é uma carnalidade danada. Paulo diz, vós sois carnais. A expressão grega é sois bonecos de carne, androides da carnalidade religiosa. É isso que vocês estão se tornando. Aprenderam a representar Deus, a fazer performances, denúncias de Paulo. Antes disso, denúncias de Jesus aos fariseus, aos saduceus. É só ler Mateus 23, que é onde tem uma síntese disso tudo, ou os 4 evangelhos. É esse povo religioso que mata Jesus.
em nome de profecia também. O sumo sacerdote Caifás profetizou: porventura não sabeis que é necessário que morra um só homem para que seja salvo todo o povo? E ele profetizou a profecia da sua inveja, do seu ódio, da sua raiva, do que ele sentia de antagonismo em relação ao que ele cria que Jesus podia representar, de tomada de poder, conforme a cabeça dele, sem saber que Jesus disse: se eu quisesse, meu Deus, meu pai me mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião romana eram milhares de anjos para acabar essa palhaçada. Eu não quero. Não é assim, não é por força nem por violência, é por outros meios. Se for na base da truculência, não vai ser trabalho do Espírito de Deus. Então, voltando à sua pergunta, no passado havia muita carnalidade, mas você ainda ouvia aqui e ali alguma palavra profética ou não carnal, ou pelo menos numa tentativa espiritual, e algumas poucas vezes uma genuína revelação, que podia ser até de natureza paranormal. E como é que você distingue uma coisa da outra? Quando uma revelação é paranormal, o cara vem e ele tem uma capacidade de leitura mental, telepática. E aí ele te diz o que você fez de manhã: eis, meu servo, eis que hoje de manhã eu te vi, enquanto tu barbeavas o teu rosto, e tu dizias para ti mesmo: Senhor Deus, porque só eu não progrido, não prospero. E o cara tinha falado aquilo para si mesmo naquela manhã, ou algum outro detalhe. Isso é divino? Essa telepatia, ela é divina? Vem de Deus ou é algo... É humana. Isso pode estar em mim, em você, em qualquer um. É só um dos dons humanos. Assim como tem gente que consegue aprender línguas com uma facilidade enorme. Ouve uma vez, começa a aprender. Tem outros que pintam, tem outros que tocam de primeira, tem outros que têm ouvido absoluto, tem outros que têm uma voz inadesafinável, tem outros que têm uma capacidade matemática extraordinária, tem outros que têm uma imaginação física como a do Einstein, que era ruim de matemática. A física dele era toda uma física de imaginação, conhecia os princípios, pensava nos princípios, e quando perguntaram a ele: como é que você consegue chegar a essas conclusões e pensar esses pensamentos? E ele disse: toda vez que eu tento pensar, eu não concluo nada. Quando eu desisto de pensar, eu sou pensado pela solução. Então é dom de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, Tiago, irmão de Jesus, diz: vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança nem sombra de variação. Você vê um grande cirurgião, um grande progresso científico, um grande achado que muda o mundo, que desenvolve vacinas, que impede pessoas de morrerem. Tudo isso é graça divina, é dom de Deus. Não existe essa dicotomia. Quem criou isso foi a religião. Foi a religião que criou o sacro, que era o domínio dos sacerdotes, dos pastores e tudo mais, e o secular, que era o domínio da política, onde eles sempre queriam também ter a sua mão pegando poderes de lá. A besta que emerge do mar, que é a política, lá em Apocalipse 13, e a besta que emerge, que nasce da terra, que é a religião, o falso profeta, nunca se separaram na história antropológica do fenômeno humano. Não é só no fenômeno judaico-cristão, é desde uma tribo primeva até o cristianismo de hoje. Sempre foi assim. Então, um de olho no outro. No passado, você tinha muito mais aquela, ou a paranormalidade, e eu pelo menos, aprendi isso logo, de cara. Nunca fui enganado por profecia, graças a Deus. Porque, e olha que eu recebi umas profecias de paranormalidade extraordinárias. Do cara me dizer o que eu tinha recebido como proposta de um outro cara naquele dia. E o profeta descrevia o sujeito, um cara que tinha uns olhos assim,
castanho, amarelados, um bigode grosso, usando uma roupa assim, 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 assado, lhe botou a mão no seu ombro esquerdo e lhe disse: hoje à tarde, Caio, isso. Tinha acontecido exatamente aquilo. Um exemplo de muitos que eu tive. Aí, quando vinha a palavra do Senhor, até ali, eu dizia: isso pode ser só um conhecimento paranormal. Eu já tinha estudado muita psicologia, parapsicologia, desde jovenzinho, adolescente, que eu tinha muito interesse nos fenômenos da mente humana. Então, aquilo ali eu já tinha sabido demais. Aí eu esperava a palavra que supostamente viria da boca de Deus para mim. Aí vinha um conselho estapafúrdio, que eu que conheço a Deus, o Evangelho, conheço o Espírito de Cristo, tenho a mente de Cristo, que não é uma invenção fantasiosa. A mente de Cristo é segundo os códigos do Evangelho. Todo ser humano que fale em nome de Deus de maneira incoerente com Jesus, com o Evangelho de Jesus, o Cristo, está falso profetizando. Não é, ainda que ele diga quantas vezes você fez amor com a sua mulher no dia anterior e que horas. Ainda que ele diga a coisa mais íntima que você ouviu do interior da sua casa. Se a palavra que suceder isto não for coerente com Jesus e com o Evangelho, descarte. Foi só uma paranormalidade usada em nome de Deus como profecia para enganar e sugestionar, porque todo mundo fica muito impressionado com esse tipo de revelação da vida pessoal. É por isso que muitos dos bruxos fazem façanhas extraordinárias. Muitos deles são só paranormais. Muitos feiticeiros são só paranormais. Muitos adivinhos são paranormais. O que é a adivinhação verdadeira? É pura paranormalidade aplicada ao cotidiano do indivíduo que consulta. Mas a resposta, a sugestão é o que interessa, o que se vai dizer para você fazer. E aí, quando o conselho vem totalmente díspare em relação a Jesus, é Paulo quem nos diz que essa profecia é falsa. O Velho Testamento está lotado de falso profeta o tempo todo. Profeta do Velho Testamento genuíno era a exceção. O que era comum era o falso profeta. Sempre ao lado dos reis, sempre ao lado do poder, sempre dizendo o que o cliente queria ouvir. Foi assim que Jesus disse que são os falsos profetas. Eles procuram saber o que você quer ouvir. Eles te impressionam até você se render, baixar a guarda, para depois eles dizerem em nome de Deus as coisas mais loucas, truculentas e estapafúrdias. E o pessoal vai e faz. O pessoal vai e entrega, vai e dá. Então, aqui, hoje em dia, só ficou pior. Faz muitos anos que eu não ouço uma única profecia verdadeira. Em primeiro lugar, porque uma profecia verdadeira nunca é falada como profecia. Quando um cara chega e te diz: olha, eu tenho uma profecia para te entregar, vira de costas e vai embora. Porque se precisar de anúncio, já não é. A verdadeira profecia não precisa chegar com o cartão do profeta fulano de tal, nem com a apresentação: olha, Deus tem me dado muitas palavras proféticas, e quando eu ia chegando aqui hoje, eu olhei para o irmão e Deus me deu uma revelação que eu quero te entregar. Aí ele vai e te fala. Você geralmente é uma pessoa impressionável, não conhece o Novo Testamento. A maioria dos que estão nos vendo aqui agora e dos que nos verão depois nunca leu, e se leu porções assim. Abre nessa espécie de biblioscopia, é uma espécie de horoscopia bíblica. Vão abrindo, botando o dedo, aí o Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, oh Deus, tu me falaste isso agora, aí vai. Não lê quem foi que disse, quando disse, por que disse, em que contexto disse, não lê até o fim, não lê nada, e se lê só uma porção.
dividida pelos negritos das Bíblias, postos pelas sociedades bíblicas. Porque a Bíblia não tem capítulo, não tem versículo, não tem nada. Ela é para ser lida de carreirinha. Então, e a ordem dos livros aqui foi a ordem que resolveram colocar depois do Concílio de Nicéia para cá. Também não tinha ordem de livros. E a quantidade de livros varia. Aqui no Ocidente, a Igreja Católica tem um livro a mais do que os protestantes. Aliás, tem 8 livros a mais, 7 livros a mais do que os protestantes. Tem um salmo a menos do que os protestantes. Tem livros bíblicos, canônicos, na Igreja Cristã do Oriente, tanto grega como russa, que não estão no cânon da Bíblia Católica, nem da Bíblia Evangélica. A Bíblia dos etíopes tem 87 livros, ou seja, as pessoas cultuam um livro e tratam-no de maneira mágica. Leem, botam o dedo e dizem: essa é a palavra do Senhor para hoje, e vão fazer besteira. Não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum discernimento. É o povo mais fácil de ser enganado. Então, hoje em dia, mais do que nunca, eles já vão para serem enganados. Eu me lembro, em 1990, quando chegou aquela onda do cai-cai e do dente de ouro, aqui, olha, era uma obra do Espírito Santo, e eu dizia: não, vocês vão ver a fajutice. Daqui a mais 5 anos, ninguém vai falar em dente de ouro, é só a moda do verão, lá na Adonep e em outras reuniões. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Se Deus fosse te dar um dente, ele daria um dente natural, não um dente de ouro. Até que um dia eu pedi para um amigo meu examinar um desses dentes de ouro recebido assim por milagre em culto. O cara ali depois vinha para você: olha só, reverendo, enquanto o senhor pregava, eu fiquei com 3 dentes de ouro. E eu disse: escuta, por que Deus não te deu dente mesmo, da cor dos outros, natural? Por que ele tem que fazer um implante de ouro? Ah, por causa da Nova Jerusalém, onde tudo, o chão é de ouro. Digo: cara, mas Deus criou você na natureza do planeta Terra. Ele, quando cura um braço, ele não bota um braço mecânico. Quem bota é o homem, quando conseguir colocar uma perna mecânica, um olho de vidro, ou depois um olho mais desenvolvido, como a gente vai ter daqui a pouquinho, vai acabar a cegueira de quase todo mundo. Porque nós vamos chegar nesse nível de evolução científica. Vai acabar a surdez de quase todo mundo, porque nós vamos chegar nesse nível de aparato científico, de audição e de qualquer outra coisa. A evolução do conhecimento é esse. Eu não luto contra isso, eu dou graças a Deus. Mas quando é Deus que cura, simplesmente você não se acha dentro de ti um material de platina. Deus curou a minha perna, aí você vai ver, tem uma platina. Não. Deus, quando cura, é osso. E ele bota a mão e faz o que ele fez sempre. Não tem esse tipo de artificialidade. Aí o meu amigo examinou o tal do dente de ouro e todos eles eram do pior material que nenhum dentista ousa usar, de tão porcaria que é. Tanto é que depois eu muitas vezes disse: olha, vocês estão chamando de dom de Deus as artimanhas do diabo, gente. Isso é o diabo abrindo o caminho para emborcar a igreja de vez na loucura. Aí depois vem aquela onda. Surgia mesmo um dente do nada? Não, do nada não. Era algum dente que o cara tinha. Na maioria das vezes, já um dente falso, um dente já posto pelo dentista, e aí ficava dourado. E eu vi acontecer até na minha frente, diante dos meus olhos. Eu só nunca levei a sério. Porque eu sei como Deus trabalha, conheço a natureza, o caráter de Deus. E via que era carnalidade pura ou sobrenaturalidade demoníaca. Como muitas coisas no meio evangélico, são demônios agindo. Como Paulo disse em 1 Coríntios 10. Vocês estão pensando que durante aqueles 40 anos que o povo de Israel sacrificava a Deus no deserto, era a Deus que eles estavam sacrificando?
Eu digo a vocês que não. Era aos demônios que eles estavam sacrificando. Como aqui no meio evangélico, quase tudo que eu vejo fazer é sacrifício ao demônio. Deus só vai te ouvir se você botar dinheiro no altar. Que Deus? Só se for o Deus príncipe deste mundo, porque o Deus de Jesus, o Pai de Jesus, nunca deu a mínima, nem para prata, nem para ouro, nem para coisa alguma. Mas nos ensinou a dizer: o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O Deus de hoje só está afim de prata e ouro, mas ninguém levanta e ninguém anda, não tem graça, não tem poder, não tem nada do céu, só tem sacrifício a demônios. Aí você vai olhando, vem o cai-cai, aí o Espírito Santo, ao invés de falar, a ênfase de Jesus no Espírito Santo foi: ele vos ensinará todas as coisas. Aí vem um Espírito Santo que não ensina nada, só bota o cara para desmaiar, para dormir, para cair. E eu ouvia pessoas que diziam: hoje eu estou precisando dar uma caidinha. Aí iam para um desses cultos, aí caíam lá, tentavam fingir uma catarse. Ai, estou muito mais aliviada, muito mais aliviado. E eu sabendo que aquilo ali só iria piorar a alma, a mente, a atitude, iria adoecer essa comunidade, essa igreja para sempre. Então, fajutice profética sempre houve, desde os dias do Velho Testamento, de Paulo, de Jesus, falsos profetas. E entre nós, hoje em dia, esse negócio, cara, tá no atacadão, para todo lado. E quando tem um profeta verdadeiro, ele não chega levantando a mão dizendo: eu sou um profeta do Senhor. Ele vem discretamente e fala com você: olha, irmão, desculpe eu ter essa liberdade, mas eu estava orando por você e no meu coração. Ele relativiza tudo. Ele não diz: Deus me falou. Quando o cara vem dizendo Deus me falou, eu já seguro ele, diz: me diz. Como eu já fiz várias vezes com alguns. Me diz o que foi que Deus te falou. E olho para ele, lá no fundo do olho dele, a maioria começa a tremer. Fala! Fala o que Deus te falou. Todo mundo bota o galho dentro e vai embora. Porque eles sabem que eu sei. Que nenhum deles jamais teve poder de me enganar e nenhum deles jamais me enganará. Agora, quando o cara vem da parte de Deus, ele vem e te diz: olha, eu tive uma impressão durante a minha oração, pode ser uma coisa só minha, mas eu queria compartilhar, se você me der essa liberdade. Você consente, a pessoa compartilha, simples e educadamente, e você, com o coração singelo, pelo menos eu, considero, não desprezo a profecia quando ela vem com sobriedade, falada por uma pessoa que chega com a devida pertinência, educação e propriedade. No mínimo, eu a considero. E quando isso acontece, na maioria das vezes, essas pessoas são dignas de crédito. Mas ainda assim, eu não me impressiono com nada que seja uma revelação de particularidades da vida, porque eu sei que qualquer ente paranormal, e aí passa a ser só uma faculdade mental que qualquer um pode ter, pode exercer esse tipo de leitura. E em mim, todavia, isso é uma coisa muito difícil. Eu já encontrei profetas genuínos que me falaram coisas genuiníssimas, sem saber quem eu era. Aí, depois que tudo aconteceu em 98, no ano 2000, eu já ouvia falar de um senhor que morava perto da minha casa, lá em Niterói. Ele morava em Camboinhas. Eu já ouvia falar dele há uns 15 anos. Um irmão que habitava uma casa simples, no meio do mato, e atendia numa pequena tenda. E todo mundo que ia lá dizia: esse cara é sério. Esse cara é sério. E eu fiquei com aquilo, ouvi tantas histórias bonitas, sérias e discretas desse senhor, mas todo mundo me conhecia, especialmente naquele tempo que eu vivia nas mídias globais para todo lado e tal. Eu falei: não, eu não quero impressionar o cara e eu vou me disfarçar.
E eu tinha perdido 45 quilos, estava magrinho. Botei um chapéuzão baiano na cabeça enorme de sol. Eu estava de bermuda, porque ele morava quase na frente da praia de Camboinhas. Falei, de lá eu vou à praia encontrar meus filhos, que já estão me esperando, mas antes eu vou passar quieto. E eu cheguei lá, não tinha ninguém, só uma senhorinha que ia saindo. E o homem estava de costas, e de costas ficou. Não me viu, nem virou para mim um único minuto. Não teve nenhuma curiosidade com a presença do estranho, que era eu. E eu fiquei nas costas dele e não disse nada. Nada. Ele nem o tom da minha voz ouviu. Aí o homem começou a chorar, 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 chorar convulsivamente e dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quem é esse teu servo? Ele é teu amigo, tu és amigo dele, meu Deus, vocês são íntimos. E ele já trouxe milhões e anunciou a palavra para milhões e milhões. Meu Deus, quem é essa pessoa que está aqui atrás de mim, que eu não sei quem é, e que tu puseste um véu na minha mente para eu não enxergar o rosto dele, eu não sei quem ele é. E chorava, chorava. Por que que tu me impediste de saber quem ele é? O que, Senhor? Aí começou a chorar e começou a descrever o que tinha acontecido comigo nos últimos tempos. Aliás, ele começou, desde o início do meu ministério, a falar coisas que só alguém que tivesse vivido comigo saberia, ou alguém que tivesse trabalhado o tempo todo, ou que tivesse sido minha esposa ou filho. Talvez nem os filhos soubessem tanto a respeito do meu ministério, e ele foi dizendo, e eu só ouvindo aqui, quieto, quieto, ele foi, e aí o choro, quando foi chegando perto das calamidades de 98, 99, ele chorava e grunhia, e dizia, meu Deus, que dor, que dor, que dor, como é que ele suportou essa dor? Eu sei que ele só suportou porque ele te conhece. Senão ele teria tirado a própria vida de tanta dor, de tanta tristeza. Meu Deus! E aí clamava, chorava, intercedia por mim, aí... eu estou vendo. Eu estou vendo, mas não estou entendendo nada. Era no ano 2000. Não estou entendendo nada. Mas eu estou vendo esse portão. O portão dos invisíveis. Estão passando milhões e milhões pelo portão dos invisíveis. É o novo ministério que tu estás dando a ele. É atrair milhões de pessoas para dentro de um portão dos invisíveis. Milhões vão ouvir a tua palavra no portão dos invisíveis. Senhor, que coisa linda, eu não estou entendendo nada, eu não sei nem o que é isso, mas eu sei que é verdadeiro. Obrigado, obrigado. O quê? Tem muitos amigos dele que vão enxergar de novo a tua graça na vida dele, e muitos jovens serão atraídos, e as novas gerações. Aí ele começou a rir de gozo. Obrigado, Senhor. Eu não sei quem ele é, mas eu estou satisfeito, porque eu estou vendo a tua glória. Eu não sei quem é teu servo, mas eu sei que ele te serve e que tu o amas. Aí parou. Parou, ficou olhando lá para o outro lado, com a cabeça baixa, não teve curiosidade de virar-se para mim, enxugou as lágrimas, o rosto, puxou um lenço, e eu, do jeito que cheguei em silêncio, fui saindo bem devagar. Quando eu já estava no meio da tenda, saindo era uma tendinha, uma tenda pequena, ele falou, sem virar para mim, de costas, escuta, servo do Senhor, eu sei que você está vivendo uma grande situação de dor que o Senhor me mostrou, que tem uma pessoa nova que chegou na sua vida, uma pessoa que você já conhecia em sonhos,
uma pessoa que o Senhor te mandou para te salvar de uma situação atual, com uma ligação poderosa que você tem com uma pessoa pela carne, uma ligação da natureza, do sexo. Não se preocupe. Não se preocupe com nada, porque vai ser cortado assim. Tuf. E a outra pessoa que está chegando vai te tomar pela mão e vai te levar para um lugar de descanso e de paz, que é o que você pede, sem ter sabido que eu tinha sonhado 3 vezes com a mulher com quem eu vinha casar, a Adriana, sem conhecê-la. Comecei a sonhar 9 meses antes de encontrá-la. E o sonho era exatamente aquele. Ela vinha na direção de mim, da outra pessoa, e eu estava oprimidíssimo de angústia, e ela chegava quase que flutuando no casarão da minha avó, lá em Manaus, e dizia: eu fui enviada para te dar descanso, vem comigo. E aí me levava, descíamos as escadas espiraladas da casa da minha avó, eram 5 andares de um casarão inglês, e íamos até um dos quartos do segundo andar, onde estavam a maior parte dos quartos enormes, com aqueles pés direitos ingleses altíssimos. E chegou ali uma cama king size, aquelas janelonas. E, pois bem, esse era o sonho. E aí ela mostrava a cama para mim, cheia de livros, a cama, o quarto. E aí ela dizia: é aqui neste lugar que eu vou te dar descanso, e desaparecia. E esse homem disse: essa mulher está sendo trazida. Chega, ela vem flutuando, com os cabelos esvoaçantes. Foi exatamente como no meu sonho. E ela veio para te dar descanso. Aí, quando foi logo a seguir, eu encontrei a minha mulher, e quando eu encontrei, parecia que eu estava encontrando alguém que eu tinha conhecido desde a eternidade, e não sabia nem como. E quando eu saí com ela 1, 2, 3 vezes, algumas poucas vezes eu perguntei: escuta, se nós tivéssemos que ficar juntos para o resto da nossa vida, sem podermos sair de um único lugar, que lugar seria esse que você me ofereceria como cenário para a gente ficar? Aí ela falou: uma casa com um quarto com um pé direito muito alto, com janelas elevadas, com cortinas transparentes, com uma cama king size, com alguns livros em volta, nos criados mudos, e muitos livros à volta de nós, portas altas e abertas, para todos os nossos 7 filhos poderem entrar e sair, encontrarem descanso e pastagem e paz na nossa comunhão. Quando ela falou aquilo aí, eu levei um susto monumental, e foi quando eu falei para ela dos sonhos que eu vinha tendo, e desse homem que eu tinha visitado, e dessa história inteira. Essa é uma profecia verdadeira e rara, porque a maioria dos profetas querem botar a cara para fora. Já tem profeta com cartão, profeta ou profetiza fulano de tal. Se divulgam assim na internet. Venham ouvir a palavra do profeta. Quando é a palavra do profeta, é porque o profeta já não tem mais profecia. Ele só tem adivinhação. E desde o Orkut, que tinha os profetas de Orkut, de Facebook, de Instagram, de tudo mais, pesquisam a vida do cara, especialmente quando é uma pessoa rica. Eu já vi muito rico, trouxa, ser enrolado por esses profetas para todo lado. No fim, tudo é dinheiro e poder. Você vê agora o Bolsonaro, quantas profecias ele recebeu, quantas malafaidas ele recebeu durante esse período. Você vai ganhar, o Senhor é contigo, ele vai te honrar, ele vai isso, ele vai aquilo. Olha o que aconteceu. Então, nós estamos cercados de mentira. Só que esse povo se tornou indesculpável. Como diz o profeta Oséias, no capítulo 4, porque assim como é o sacerdote, assim é o povo. E depois de um tempo, assim como é o povo,
Assim é o sacerdote. Chega um tempo, antes de tudo, que é o sacerdote que corrompe o povo. Mas depois de um tempo, é o povo que mantém a corrupção do sacerdote, que fala só o que o povo quer ouvir. E é assim que nascem as congregações das falsas profecias. E que eu diria que hoje em dia é mais de 99%. As profecias verdadeiras já não existem nem na pregação do evangelho. É raro você ouvir uma pregação de evangelho. A maior parte das vezes é barganha com Deus, baseada no Velho Testamento, dá que eu te darei também, troca, barganha, negociação, promessa, paganismo. Não tem graça, não tem a palavra do Evangelho, não tem o ensino de Jesus, não tem cruz, não tem arrependimento, não tem perdão dos pecados, nada. Você tem que toda semana frequentar para realimentar Deus lembrado de você. Senão ele se esquece de ti. E ele só te ouve se você botar grana no gasofilácio dele. Aí ele diz, meu filho, parabéns, tu não faltaste. Eu estou anotando as tuas presenças e também as tuas ausências. Desculpa, qualquer culto ou religião pagã da África mais profunda é melhor do que essa porcaria.